Olá, queridos, tudo bom com vocês? Queridos alunos, né? Eu acredito que você está gostando desse curso, né? Eu tenho quase certeza, porque é muita coisa que eu estou te passando e bem de maneira bem prática mesmo. É o seguinte, nós já falamos tudo que é pecado, propiciação, origem, blá 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 blá. Hoje nós vamos entrar no que interessa mesmo, que é como vencer o pecado. Só que você não poderia entrar aqui sem entender o processo por trás do pecado e da solução de Deus para o pecado. Se você entrasse aqui sem saber isso, é muito difícil você ter a possibilidade de vencer o pecado, beleza? Hoje, na primeira aula sobre isso, mesmo a gente estando na quarta aula do módulo, nós vamos entrar em 3 aulas sobre como vencer o pecado. O primeiro é, vence o pecado pela fé. O que significa isso? Pode parecer muito simples, mas eu acredito que a forma mais poderosa para vencer o pecado é pela fé. Por quê? O que é a fé? Eu vou resumir rápido para você aqui. É você acreditar no agora, no presente, de que o que você vai ser no futuro já é real. Já é realidade. Ou seja, Deus diz que você vai ter um corpo glorificado e santificado, não é? Se você acredita nisso, você vive como se o agora fosse isso. É por isso que muitas vezes nós não entendemos quando Paulo fala que nós somos santos. Ele não fala do nosso estado atual, mas ele fala pela fé de que o que nós seremos, nós já somos. Entende o que eu estou dizendo? Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 30, se eu não me engano, Paulo diz algo muito sério. Ele diz que aquele que te chamou, te justificou, te glorificou e te santificou. Olha o que Paulo diz. Aquele que te chamou, ele já te santificou, ele já te justificou e ele já te glorificou. Sabe o que significa isso? Diante de Deus, você é justo. Não existe pecado diante de Deus. Você é santo. Diante de Deus, não existe pecado em você. Parece contraditório, mas não existe. Por quê? Porque Ele acredita em você lá no seu destino final. Ele lida com você no seu destino final, que é no seu destino glorificado. E você também tem que lidar com isso. Só que aí você vai ter um problema. Vamos supor que aqui seja o seu destino de santidade. E o seu estado atual é o de pecador, porque você ainda continua fazendo. Você tem que ter fé que você já é santo, sendo pecador. O que acontece? Vou tentar te explicar isso para você. Existe algo que coloca os dois no mesmo nível. É um elo, é algo que liga, que é a fé. Eu vou te falar por quê. Não só pelo fato de você acreditar no que você vai ser, mas quando você tem fé, você move o seu corpo para você ser aquilo que você quer, aquilo que você acredita. Por que você move? Uma vez que você tem fé, a sua fé libera algumas capacidades de você fazer aquilo que você está acreditando. Uma delas é o desejo. Outras é a força. Outra é a persistência. Sabe o que significa isso? Vou falar de modo bem simples. Bem simples. Esse estado de santidade aqui, para o seu estado atual, ele é impossível. Você igualar os dois pela sua própria força. Mas uma vez que você tem fé, você lembra o que eu disse? O que é fé? Uma fé mesmo assim, natural. É a capacidade de você descobrir formas, ferramentas de fazer o impossível se tornar só uma palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto muito de lembrar de Thomas Edison. Ele acreditou tanto que era possível criar a lâmpada, que essa fé liberou um desejo, liberou uma forma de fazer, uma persistência. Sabe o que significa isso? Quando você tiver fé, você vai ter 3 coisas. Desejo de ser santo, você vai descobrir formas de ser santo
E o terceiro, você vai ter persistência. Essas 3 habilidades aqui vai fazer você ser santo na área que você quer. Essas 3 habilidades. Porque aí você vai ter um desejo muito forte. Esse desejo, anota essa fórmula aí. Desejo mais formas mais persistência é igual posição de santidade que você quer nesse caso aqui. Só que tudo começa na fé. Você tem que acreditar que você já é santo para essa fé despertar isso daqui em você e fazer você ser santo. É simples assim. Teve muitos pecados na minha vida que eu não conseguia libertar e eu usei essa técnica que deu certo. Eu usei essa técnica. E aí eu consegui ter o desejo de ser santo, descobrir a forma de ser santo, e isso me causou uma persistência. O que é persistência? Saber que quando você errar, começa de novo. Começa mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até você chegar no estado de santidade. Tá bom? Essa é a primeira fórmula. Pode parecer simples, mas eu poderia muito bem falar 1 hora, no mínimo, sobre cada uma dessas fórmulas aqui. Eu estou resumindo porque eu sei que você é inteligente, você já pegou isso daqui. Quando você tem fé, você tem uma fórmula da santidade. Desejo, formas de ser santo e persistência. Entendeu? Então, a primeira fórmula de você vencer o pecado pela fé. Tá bom? Aquele abraço em nome de Jesus.